Você não sente dor. Não sente perigo. Não sente nada. E esse é exatamente o problema. Existe um lugar na Terra, onde o seu corpo começa a desligar. Sem te avisar. Sem pânico. Sem grito. Sem luta. Só silêncio. E quando você percebe, já é tarde demais. A mais de 8.000 metros de altitude, o mundo deixa de ser habitável. O ar ainda está lá, mas não como deveria. Cada respiração que você puxa, carrega menos oxigênio do que o seu cérebro precisa para continuar funcionando normalmente. É como tentar alimentar uma máquina complexa, com energia insuficiente. Ela não para de uma vez. Ela começa a falhar. Esse lugar tem um nome. Um nome que não é exagero. Especialistas chamam de Zona da Morte. Porque acima dessa linha invisível, o corpo humano não consegue se adaptar. Não importa o quanto você seja forte. Não importa o quanto tenha treinado. Seu organismo entra em déficit. Constante. Progressivo. Irreversível. Ali, cada passo exige mais do que você pode entregar. Cada segundo consome mais do que você consegue repor. E enquanto você luta para continuar, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. Seu sangue já não transporta oxigênio suficiente. Seu cérebro começa a operar no limite. E o mais perigoso, sem disparar alarmes, sem dor, sem aviso claro. Ao mesmo tempo, o frio extremo começa a agir. Não como um inimigo direto, mas como um ladrão invisível. Ele rouba sua energia, rouba sua coordenação, rouba sua capacidade de reagir. Sem pressa, sem barulho. A temperatura despenca. Mas o seu corpo, aos poucos, para de reagir como deveria. Os sinais ficam mais lentos. Os músculos mais fracos. A mente, mais distante. E então você percebe. Ali, não existe confronto. Não existe luta direta. Não é como fugir de algo. É como ser lentamente desligado. Por um ambiente que não precisa te atacar. Porque ele já venceu. Não é um ataque. É um processo. Frio. Lento. Silencioso. Implacável. Primeiro, não parece perigoso. Na verdade, parece o oposto. Uma sensação estranha começa a surgir. Como se o peso do mundo estivesse diminuindo. Como se tudo estivesse mais leve. Seu corpo relaxa. Sua mente desacelera. E, por um momento, você sente algo próximo de paz. Sem ansiedade. Sem urgência. Sem medo. Mas isso não é tranquilidade. É o começo da falha. A falta de oxigênio no cérebro não provoca dor imediata. Ela engana. Ela suaviza. Ela desliga partes da sua consciência. Antes que você perceba o que está acontecendo. Sua mente começa a operar em câmera lenta. Pensamentos ficam rasos. Confusos. Desconectados. Você tenta se concentrar. Mas as ideias simplesmente escorregam. Então vêm as primeiras falhas reais. Você perde a noção do tempo. Minutos parecem segundos. Ou horas. Você não sabe mais. O caminho à sua frente começa a parecer estranho. Familiar. E ao mesmo tempo errado. Como se algo estivesse fora do lugar. Mas você não consegue identificar o que. E então, você começa a se perder de si mesmo. Suas decisões ficam comprometidas. Seu julgamento falha. Você acha que está bem, mesmo quando claramente não está. Depois, o básico começa a desmoronar. Coisas simples se tornam desafios reais. Amarrar uma luva. Ajustar um equipamento. Dar passos em linha reta. Seu corpo não responde como antes. A coordenação desaparece aos poucos. Seus movimentos ficam lentos. Imprecisos. Automáticos. Como se você estivesse operando no piloto automático. Sem controle total. E o mais assustador de tudo. Você não percebe. Não existe um momento claro de ruptura. Não existe um alerta. Nenhum sinal gritante dizendo: pare agora. Porque a parte da sua mente que deveria reconhecer o perigo já está comprometida.
Você continua andando. Continua avançando. Acreditando que ainda está no controle. Quando, na verdade, já começou a perder tudo. Então, o frio finalmente assume o controle. Não como um choque repentino, mas como um comando invisível. Seu corpo entende que não há energia suficiente. E toma uma decisão automática. Economizar. Os movimentos diminuem. Os reflexos atrasam. A resposta ao ambiente enfraquece. É como se cada sistema dentro de você começasse a operar em modo mínimo. Seu coração desacelera. Sua respiração fica mais rasa. Seus músculos perdem força. E sem perceber, você também começa a diminuir. A urgência desaparece. A vontade de continuar enfraquece. E então surge um pensamento simples. Quase inofensivo. Só vou descansar um pouco. Não parece uma escolha errada. Na verdade, parece lógico. Seu corpo está cansado. Sua mente está confusa. Parar por alguns segundos parece a coisa mais sensata a fazer. E então você se senta. Ali. No meio do nada. Sem pressa. Sem resistência. Sem perceber que esse pode ser o ponto sem retorno. Porque levantar começa a exigir mais do que você consegue dar. Seus músculos não respondem com a mesma força. Seu equilíbrio falha. Seu corpo parece mais pesado do que deveria. Como se a gravidade tivesse aumentado só para você. Seus pensamentos ficam ainda mais lentos. Mais distantes. Mais difíceis de organizar. Você tenta reagir, mas não encontra urgência suficiente dentro de si. E é nesse momento que o sono começa a chegar. Não como um colapso, mas como um convite. Suave. Confortável. Quase acolhedor. Seus olhos pesam. Sua respiração acalma. E pela primeira vez desde que tudo começou, você sente algo parecido com alívio. Como se finalmente pudesse parar. Como se não precisasse mais lutar. E é isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque não parece o fim. Não parece uma ameaça. Parece descanso. Parece paz. Mas é exatamente aí que o corpo começa a se desligar de verdade. Sem dor. Sem resistência. Sem aviso. Só silêncio. Esse é o ponto mais assustador. Você não luta. Você não tenta fugir. Não existe desespero. Não existe pânico. Porque a sua mente já não entende o que está acontecendo. A parte do cérebro responsável por reconhecer o perigo simplesmente não funciona como deveria. Ela desacelera. Falha. Se apaga aos poucos. O corpo humano foi feito para reagir ao caos. A dor alerta. O medo impulsiona. A adrenalina empurra você para sobreviver. Mas ali, nada disso acontece. Porque ali, não existe caos. Não existe um inimigo visível. Não existe barulho. Não existe urgência. Só um ambiente silencioso, fazendo seu sistema inteiro entrar em colapso. E o mais perturbador, de forma suave, quase gentil. Você não sente que está perdendo. Você não sente que está em perigo. Na sua percepção, tudo parece sob controle. Mesmo quando já não está. Seus pensamentos ficam cada vez mais distantes. Como ecos fracos dentro da sua própria mente. Você até poderia reagir, se conseguisse perceber. Mas não consegue. Porque a consciência do risco já não está mais lá. E então tudo começa a desaparecer em camadas. Primeiro a clareza. Depois a coordenação. Depois a vontade. Até que só resta um estado vazio. Calmo. Silencioso. Sem resistência. É como observar uma luz acesa em um quarto completamente escuro. No começo, ela ilumina tudo. Depois, vai enfraquecendo. Oscila. Perde intensidade. Até que, sem nenhum aviso, simplesmente apaga. Sem barulho. Sem explosão. Sem drama. E é isso que torna tudo tão assustador. Porque não parece um fim. Parece apenas um desligamento natural. Inevitável. Quase invisível. E quando você percebe,
Se ainda houver tempo para perceber, já não existe energia suficiente, nem para tentar voltar. A verdade é simples. Existem lugares na Terra, onde sobreviver não depende de força, nem coragem, mas de algo invisível, que você nem percebe quando está acabando. E quando seu corpo começa a desligar, sem você perceber, não é o ambiente que te vence, é o silêncio.